O Espiritismo desvenda os grandes enigmas da vida. De onde venho? Para onde vou? O que acontece após a morte? Olá, amigos! Começa mais um programa Transição, a visão espírita para um novo tempo. E é com renovada alegria que nos reencontramos. E com renovada alegria que nos reencontramos com Raul Teixeira. E a minha primeira pergunta, Raul, é com relação à violência interior. Como lidar, como administrar a nossa violência interior? Naturalmente que pensando nessa violência interior, Delma, nós começamos a refletir acerca desse instinto de destruição que a gente tem. E Freud, nas suas obras, já nos deixa ver que cada criatura humana carrega em si, segundo ele, duas pulsões. Uma que ele chamou de pulsão erótica, é a função de Eros, a função pró-vida, tudo que é para cima, tudo que é para o bem, tudo que é para a paz, tudo que é para construir o melhor. E isso foi situado dentro de uma pulsão de Eros, o deus do amor da Grécia. No entanto, Freud trabalhou a outra vertente, a oposição a essa, que um dos seus discípulos disse que era o efeito Thanatos, é a dimensão tanatológica da criatura. Thanatos é a palavra grega que significa morte. Então, como tínhamos o impulso de Eros, que é o impulso de vida, agora, nos ensinos freudianos, nós achamos o impulso de Thanatos, o impulso tanatológico, que é o impulso para a morte. Todo impulso para a morte é para o desalento, para o desânimo, para o desestímulo, para o vício, para a morte propriamente dita. Então, quando nós carregamos essa carga de violência interna, nós estamos carregando uma carga desse impulso tanatológico em nós. E por causa disso, muitas vezes nós adotamos posturas para morrer aos poucos. Um desgosto pela vida que está camuflado, por mais que a gente não diga, mas tudo que é pró-morte nós vamos usando. Então passamos a comer demais, passamos a beber demais, passamos a não nos tratar, o corpo vai ficando do jeito que quiser ficar, nós vamos comendo e a gordura vai chegando e vai entupindo as artérias, os vasos, as veias, e nós vamos sempre justificando que quem bebe morre, quem não bebe morre também, quem fuma morre, quem não fuma morre também, quem come morre, quem não come também morre. Então nós vamos mostrando um desapreço pela vida. Que também é uma violência. É uma violência. E essa violência é contra si mesmo. Ora, se eu não tenho cuidados comigo, se eu não tenho cuidados com o meu corpo, com a minha vida, como é que eu vou ter cuidados com a vida dos outros? Não foi à toa que o homem de Nazaré nos propôs que amássemos o próximo da mesma maneira que nos amamos a nós mesmos. E, obviamente, se eu me desrespeito, se eu me desprezo, se eu me abandono, eu não tenho nenhuma inspiração para cuidar do outro, para tratar do outro ou ao outro respeitar. Dessa maneira, vale a pena nós pensarmos na busca desse autoconhecimento. Nós precisamos, de fato, trabalhar pelo autoconhecimento. Por que que eu sou assim? Eis a grande pergunta. Por que é que eu estou assim? De repente, eu estou me desprezando, estou me abandonando por causa de uma frustração amorosa. De repente, porque eu fui abandonado por meu pai. De repente, porque eu não tenho mãe. Em outras ocasiões, é porque eu não consigo emprego. Ou eu não consigo o emprego que eu quero. Então, há muitas causas que nos levam a esse autoabandono, a esse autodesprestígio, a essa busca pela morte. Muitas criaturas apelam pela morte de fato. Tomam de uma arma, ou de uma poção venenosa, ou de um recurso qualquer que lhe rouba a vida física. Mas há outros
que não pensam assim. Eles vão se matando aos poucos para culpar alguém por isto. Desse modo, ainda buscamos a orientação de Sigmund Freud, quando ele diz que toda criatura que se mata, em verdade, ela queria matar alguém. Por qualquer tipo de impossibilidade à vida, ela mata-se a si mesma para culpar esse alguém. É uma vingança. Naturalmente estão ressalvados os casos de patologia, de enfermidade psiquiátrica, em que o indivíduo não sabe o que está fazendo, de graves obsessões. Mas, normalmente, aquela criatura que maquina a sua destruição e chega até ao suicídio, que é a maior violência auto-perpetrada, ela, de fato, quer se vingar de alguém. Seja alguém a ela vinculado, seja a sociedade como um todo. Daí, nós vamos achar, numa obra notável de Emílio Durkheim, publicada em 1890, que ele intitulou O Suicídio, Le Suicide. Todos esses tipos de destruição que a criatura se impõe e as justificativas para isto. É uma obra notável porque já naquela época ele percebia a quantidade de fenômenos autodestrutivos existentes na Europa. E ele fez uma tabulação dos diversos países, os tipos de suicídios mais comuns nessa ou naquela sociedade. E as causas desse suicídio apontadas pelos familiares dos mortos ou pelos próprios mortos antes de morrer. Daí, então, nós começamos a pensar na importância de nós termos um pouco mais de cuidado conosco e procurar saber por que eu estou assim. Eu não estou feliz assim. Eu estou fazendo isso, mas eu não sou feliz dessa maneira. Então, por que é que eu estou assim ou por que é que eu sou assim? Buscar socorro de uma maneira ou de outra. Um socorro médico, um socorro psicológico, um socorro religioso, um socorro com um amigo, não importa. Alguém que nos possa ver naquele estado e nos levar para algum tipo de tratamento. Devemos procurar esse socorro. Exatamente porque essa autoviolência tende a chegar às últimas consequências. Ou nós ferimos alguém fatalmente ou gravemente, ou nos ferimos fatalmente ou gravemente. Ferimentos que podem ser lesões físicas ou lesões psicológicas ou emocionais, que são muito mais graves do que as lesões físicas. E o que pensar, Raul, quando aquelas pessoas que apresentam comportamentos violentos dizem que estavam sob influência negativa ou influência de obsessores? Sob influência negativa, elas sempre estarão, mas nem sempre de obsessores. Muitas vezes, o obsessor da gente é a gente mesmo. É a deseducação alimentada, é o mau temperamento alimentado, é o distúrbio da personalidade que a gente acha bonito ser diferente dos outros. Então, quando alguém não nos atende, a gente esmurra, a gente bate, a gente grita. Se a gente vai responder uma coisa a alguém, já aumenta o tom de voz. E esse aumentar o tom de voz é a ameaça que eu estou impondo ao outro. E dessa maneira, nós não conseguimos responder a uma mesma pergunta duas vezes sem aumentar o tom de voz. Então, nesse tom de voz, é a fera rugindo. E depois ela ataca, e depois ela dá o bote, e depois ela avança. Então, nós não somos bichos. Nós, às vezes, agimos como tais. Nós somos seres humanos. Nós temos o poder de raciocinar, de avaliar consequências. Por isso é que nós somos chamados de seres racionais, ou de animais racionais. Allan Kardec pergunta em O Livro dos Espíritos se é sempre válido o primeiro impulso. E o Espírito da Verdade responde para ele, depende de qual seja o primeiro impulso. Se o meu primeiro impulso é negativo, ele é inválido, porque o indivíduo tem que parar para pensar antes de agir. Se é positivo o meu primeiro impulso, é claro que ele tem a sua validade. Porque se eu vejo uma pessoa caindo num bueiro, o meu primeiro impulso é segurá-la. Se eu vejo uma criança caindo num perigo, o meu primeiro impulso é buscá-la. Se eu vejo uma criança cair na água, eu me atiro. Depois é que eu penso se eu sei nadar ou não. Então esse primeiro impulso é válido, porque ele visava o bem. Mas se o nosso primeiro impulso visar o erro, visar o mal, naturalmente que ele é inválido.
Então, quando nós sentirmos que em nós a violência é uma realidade e nós ainda estivermos com lucidez para perceber isto, busquemos urgentemente um socorro. Ninguém tenha medo de procurar psiquiatra. Psiquiatra não é médico de loucos. Psiquiatra é um médico para a gente não ficar louco. É verdade. Então é importante que a gente não tenha vergonha, do mesmo modo que a gente não tem vergonha de procurar o psicólogo. A gente não tem vergonha de ir ao pediatra, ao cardiologista. Então, o psiquiatra existe para nos ajudar nessas situações. Ah, mas eles vão me encher de remédio. Se eu estiver precisando de algum remédio. De repente eu estou precisando de uma terapia que não contempla o remédio. De repente eu preciso de um remédio, sim, para harmonizar o meu lado orgânico. Porque o meu lado psíquico está vinculado ao orgânico, ao neurológico. E às vezes nós precisamos de uma poção medicamentosa. Então, todas as formas que pudermos usar para que a violência não nos faça violentos, para que a violência não ecloda em nossas ações, será importante que façamos. O mundo já está cansado de violência. Violência nos lares, nas ruas, violência dos governos, violência das autoridades autoritárias, violências das grandes potências, ameaçando-se reciprocamente e pondo em risco o mundo, violência dos corruptos e dos corruptores, violência de todos os matizes. Por que é que nós vamos contribuir com a noção que temos de Deus, com a noção que temos da vida da alma, de mundo espiritual, de causa e efeito? Por que que vamos nos entregar à violência? Não adianta justificarmos, mas eu sou assim. Mas ninguém nasceu assim para ficar assim. Cada um de nós que renasce, que reencarna, o faz para mudar, para melhorar. A reencarnação é um status escolar. Ela existe para nos ensinar, para nos retirar de situações ignóbeis para as situações nobres. Então não justifiquemos que a gente é assim e quem quiser gostar de nós terá que ser assim, porque fatalmente ninguém gostará de nós. Mesmo porque, enquanto você falava, eu fiquei pensando, se não fizermos isto nesta encarnação, vamos levar para as próximas. Então é uma questão de começar o trabalho, né? É um trabalho que ninguém vai fazer por nós nesse sentido. É muito importante o que você diz e me faz lembrar de um outro dado, Delmar. Por quê? Eu vou levar, sem dúvida alguma, o que eu não fiz nessa vida, eu terei que fazer em outras vidas. Só que, quando alguém justifica dessa forma, na outra encarnação eu faço, ela está raciocinando que a outra encarnação será igual a essa. Ela vai encontrar a mesma facilidade, as mesmas peças, as pessoas que a amam, a mesma sociedade. Acontece que quando nós falamos em outras encarnações, a gente não sabe se vai ser num país cristão, num país ateu, se eu vou ter uma família que me ama ou uma família que me cobre as coisas. Eu não sei se eu vou renascer com uma patologia que não me dê direito a usar meu discernimento. Eu não sei, eu não posso afirmar nada. O que eu posso garantir é o hoje, mas o amanhã é sempre uma incógnita. Por isso Cristo chamava-nos sempre, vem hoje trabalhar na vinha do Senhor. E as suas considerações finais, Raul? Dizer aos meus amigos, aos telespectadores, àqueles que são simpatizantes à causa do bem, para que nunca desanimem de fazer o bem, de pensar o bem e de no bem viver. Não importa que seja cuidando de uma flor, de uma planta, de um animal, de um bichinho. Não importa que seja dando aulas para comunidades carentes, gratuitamente, voluntariamente, visitando presídios, visitando lares de velhos, visitando orfanatos. Não importa que seja adotando uma criança, adotando, trazendo para casa, ou adotando-a na sua casa, mantendo-a na escola, mantendo a sua alimentação, apadrinhando-a para que ela não saia de junto da família. Fazer o bem, pensar o bem. Aqueles que são religiosos de quaisquer denominações, sejam fiéis ao bem que aprendem nas suas crenças. Não acreditemos que Deus esteja repartido entre nós. Deus é uno. E nós é que colocamos paredes divisórias por causa de um outro tipo de violência que se chama preconceito, que nós usamos tanto. Abramos as janelas da alma
E como disse a canção da década de 60, deixemos a luz do sol entrar para fazer claridade em nosso mundo interior. E daí então, onde a luz se apresenta, a sombra já não tem lugar. A nossa gratidão pela tua presença e participação. Até o próximo Transição, a visão espírita para um novo tempo.